sou Simone Eleutério, artesã do time de artesãos da Círculo, e hoje eu vou trabalhar com vocês esse vestidinho em crochê, um modelo super fácil e bem rápido de ser feito. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer o vestidinho tamanho RN a 1 mês, eu usei o fio Cleia 1000, eu usei a cor 1074, que é a cor creme, um novelo. Vou usar também marcador de pontos, botão, agulha para crochê 1,25, linha e agulha de costura combinando com a cor do fio Cleia que você escolher, e pérolas para decorar o vestidinho. Se você quiser trabalhar o vestidinho 1 a 3 meses, você pode usar o Cleia 5. Vai seguir a aula, a receita igualzinho, só vai trocar o Cleia 1000 pelo Cleia 5. Se você quiser ele 3 a 6 meses, você vai trocar o fio e usar o fio Cleia duplo. Apenas com a troca dos fios, entre os fios da família Cleia, você já consegue fazer nos tamanhos diferentes, usando, claro, a agulha compatível para cada fio. Bem, agora que conferimos a lista, vamos dar início à aula. Inicio o vestidinho fazendo um cordão com 108 correntinhas. Depois das 108 correntinhas, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, e na sexta correntinha, eu vou trabalhar o primeiro bloquinho com 3 pontos altos juntos na mesma correntinha de base. Faço uma corrente de separação, pulo 1, 2, 3, na quarta correntinha, faço novamente o bloquinho com os 3 pontos altos. E dessa forma eu sigo até o final da carreira. Ficaremos no total com 26 bloquinhos, com 3 pontos altos cada, separados por uma correntinha. Completei os 26 bloquinhos, faço uma correntinha e na última correntinha de base eu faço um ponto alto. Viro o meu trabalho, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Entre um bloco e outro, no espaço da corrente, faço um ponto baixo. 5 correntinhas. Entre um bloquinho e outro, faço um ponto baixo. E dessa forma eu trabalho até chegar ao final da carreira. Cheguei ao final da carreira, eu fiz as 5 correntinhas e um ponto baixo no espaço entre o ponto e o bloquinho. Agora eu viro o meu trabalho, eu sempre vou fazer um ponto de borda, 3 correntinhas no início. E vou trabalhar, eu tenho as 5 correntes, então eu conto 1, 2, na terceira eu faço um leque, trabalhando os pontos todos juntos dentro dessa terceira correntinha para centralizar o leque. Faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e depois trabalho mais 3 pontos altos na mesma correntinha de base. Finalizei o leque, agora eu faço aqui, pulo já para a próxima argolinha e conto novamente 1, 2, na terceira correntinha faço novamente o leque, os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eu não faço correntinhas para pular de um leque para o outro, então depois que eu finalizo o leque, eu já venho diretamente para a próxima argolinha, conto 1, 2, e na terceira correntinha eu faço o leque, até chegar ao final da carreira.
Cheguei ao final da carreira e aqui sempre eu vou finalizar com um ponto alto. Da mesma forma que eu inicio com as 3 correntinhas, eu finalizo com um ponto alto, ficando com um ponto de borda no início e um ponto de borda aqui no final. Viro o meu trabalho, 3 correntinhas e agora eu trabalho leque sobre leque, fazendo no espaço central do leque, onde eu tenho as correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Nessa carreira, eu ainda continuo sem fazer correntinhas entre um leque e outro, ou seja, eu fiz o leque, eu já venho sobre o próximo leque de base e trabalho leque sobre leque. Eu estou iniciando a segunda carreira de leques, fazendo leque sobre leque e não tenho correntinhas de separação nessas 2 primeiras carreiras. Eu vou continuar até completar 6 carreiras, sendo que essas 2 primeiras carreiras de leque eu não faço correntinha de separação e as 4 carreiras seguintes também trabalho leque sobre leque e faço uma correntinha de separação entre eles, sempre fazendo 3 correntinhas no início, um ponto alto no final, para ficar como ponto de borda. Depois que eu finalizar essas 6 carreiras de leque, eu volto para fazer a divisão da pala. Já finalizei as 6 carreiras em leque, trabalhei 2 com os lequinhos sem fazer correntinhas entre eles e 4 carreiras trabalhadas com uma correntinha entre eles, 6 no total. Dessa forma, eu já finalizei a pala e eu já posso ir para a carreira da divisão. Vocês vão ver que eu coloquei os marcadores de ponto aqui. Eu tenho 26 leques no total e eu dividi da seguinte forma: 8 para frente, 8 para trás, sendo que na abertura eu tenho 4 leques para cada lado, total 8, e 5 para cada manguinha. Então, o total 26, 5 com 5, 10, com 8 mais 8, 16, com mais 10, 26. 26 leques no total, dividido aqui as 2 mangas, parte da frente e a parte de trás, onde eu tenho a abertura. Agora eu começo a carreira exatamente igual às carreiras anteriores. Vou fazer as correntinhas e trabalho leque sobre leque até completar os 4 leques para dividir a primeira manguinha. Já fiz os 4 leques, uma correntinha, pulo os 5 e venho no leque aqui depois do marcador. Eu já vou fazer leque sobre leque, agora até completar os 8 leques que vão ser a base da parte da frente do vestidinho. Depois eu vou repetir o mesmo processo na outra cava e vir até o final da carreira. Já cheguei no marcador, agora novamente pulo toda essa parte, venho logo depois do marcador e aqui eu vou trabalhar leque sobre leque até completar os 4 leques restantes. Depois disso, eu vou ter uma carreira toda em leques novamente, olha só, aqui os 4, depois os 8 e aqui os 4 finais. Depois disso, eu trabalho as carreiras de vai e volta, fazendo leque sobre leque. Eu vou trabalhar mais 2 carreiras no total, então essa é a carreira de divisão e depois eu volto trabalhando leque sobre leque e venho mais uma carreira leque sobre leque, ficando então com 3 carreiras no total, contando a carreira da divisão. Depois que eu finalizar essas carreiras leque sobre leque, eu volto, porque eu vou fazer o fechamento da parte de trás e já mudar o ponto para descer a saia do vestidinho.
Já completei as 2 carreiras com a carreira da divisão, 3 carreiras, né, eu fico aqui com as 3 carreirinhas, depois da divisão das cavas. Aqui eu já fiz o ponto alto e eu venho aqui, ó, no primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou caminhar até o centro do leque para trabalhar leque sobre leque. Faço as 3 correntinhas e trabalho o leque como eu já vinha fazendo nas carreiras anteriores. Agora eu vou mudar o ponto entre um leque e outro. Eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e leque sobre leque. Isso por toda a carreira. Aqui no final da carreira eu faço uma correntinha entre um ponto e outro que eu fiz lá na carreira de base, eu passo a agulha e faço um ponto alto. Uma correntinha e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Após finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, eu caminho em pontos baixíssimos até ficar em cima do terceiro ponto. Aqui eu já subo 3 correntinhas que eu conto como primeiro ponto do leque. Faço 3 pontos altos, pois agora teremos 4 pontos altos de cada lado do leque, sempre fazendo o ponto alto extra aqui no último ponto do leque desse lado e no primeiro do outro, pegando sempre esses pontos centrais para fazer o primeiro e o último ponto de cada leque. Então, olha só, aqui eu fiz o primeiro, agora eu faço 3 pontos altos aqui no espaço de correntinhas e um ponto alto no primeiro ponto alto desse lado do leque. Então, olha lá, temos ponto alto agora, sempre nesses pontos centrais e continuo fazendo 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos no espaço da corrente. Daqui para frente, todos os leques eu vou trabalhar dessa forma. E aqui vou trabalhar sempre agora fazendo um ponto alto duplo sobre esse ponto alto que eu fiz na carreira anterior. Então, 2 laçadinhas na agulha e eu vou fazer esse ponto em relevo. Então, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e faço o meu ponto alto duplo. Mais uma correntinha de separação pegando nos pontos centrais do leque. Eu venho aqui no terceiro ponto desse lado, já faço o meu primeiro ponto alto. Dentro do espaço de correntinhas, eu vou trabalhar 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. E no primeiro ponto do leque de base desse lado, eu faço mais um ponto alto, ficando com 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. Uma correntinha de separação, 2 laçadinhas na agulha, passo a agulha por trás do ponto, busco para frente, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Uma correntinha e leque sobre leque. Agora eu vou trabalhar dessa forma algumas carreiras e já volto mostrando para vocês como está ficando e depois dando continuidade à sainha do vestido. Trabalhei por mais algumas carreiras, tenho aqui 6 carreiras no total, fazendo o ponto em relevo entre os leques. Agora que eu já tenho essas 6 carreiras, eu vou expandir ainda mais a confecção dos pontos do leque para deixar o vestidinho ainda mais solto na parte de baixo. Para isso, eu vou usar 2 pontos de um lado e 2 pontos do outro. Então, eu venho, trabalho 1, 2 pontos altos. No espaço das correntinhas, vou trabalhar daqui para frente sempre 3 pontos altos,
2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, da mesma forma que já estávamos trabalhando nas carreiras anteriores, no centro do leque, no espaço de correntinhas, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. De um lado e do outro, eu trabalho 2 pontos altos. Total, 5 pontos altos de um lado, 5 do outro, 2 correntinhas no centro. Para passar de um leque para o outro, eu vou continuar da mesma forma: uma correntinha, o ponto alto duplo em relevo e uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar até chegar no tamanho ideal para fazer a parte do acabamento, fazendo o barradinho de acabamento na parte de baixo, a última carreira. Continuei trabalhando até completar 16 carreiras trabalhadas com os leques e o ponto alto duplo em relevo aqui entre eles. Agora eu já posso dar início ao barradinho de acabamento. Eu vou pular aqui o primeiro ponto, então venho com baixíssimo sobre o segundo, faço 3 correntinhas e depois disso trabalho ponto alto sobre ponto alto no leque. Nessa parte central, onde eu tenho as correntinhas, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos dentro do espaço da correntinha. E agora trabalho ponto alto sobre ponto alto até restar um ponto aqui do leque. Restando um ponto aqui do leque, eu faço 2 correntinhas, passo a agulha por trás do ponto e faço um ponto baixo em relevo, sobre o ponto alto duplo em relevo da base. Faço 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto e a partir do segundo eu começo tudo novamente. Ponto sobre ponto, 5 pontos no espaço da correntinha, ponto sobre ponto, deixando o último sem fazer, 2 correntinhas, um ponto baixo em relevo e 2 correntinhas. Isso em volta de toda a carreira. Já percorri toda a base e olha como o barradinho fica super delicado. Já cortei o fio e vou trazer esse fio aqui para o lado avesso, passando por dentro do próximo ponto. E vou formar uma nova laçada, passo o fio por dentro e deixo aqui na espera para arrematar no final. Eu já fiz também, aproveitei e adiantei, fiz o acabamento de uma das manguinhas. Então, ó, dando aqui a mesma referência do barradinho lá de baixo, eu fiz o barradinho da manguinha para garantir a mesma delicadeza. Agora eu vou vir aqui na segunda, trabalhar essa manguinha junto com vocês para que a gente possa confeccionar as carreirinhas até o acabamento e depois da manguinha já confeccionada, eu vou para o acabamento em volta de toda a base, decote e abertura na parte de trás. Para fazer a manguinha, eu venho aqui, já dei o nozinho inicial e eu vou vir aqui no leque logo após o marcador de separação da cava. Faço um ponto baixo e 2 correntinhas que eu já conto como um ponto e vou fazer essa carreira de nivelamento antes do barradinho. Faço mais 2 pontos altos, completando 3, seguindo a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui nos leques da carreira de base. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos e uma correntinha de separação. Vou trabalhar leque sobre leque e uma correntinha de separação até chegar aqui no leque antes do outro marcador. Depois eu volto para fazer a passagem aqui
fazendo o ajuste embaixo da cava e finalizando essa carreira. Já percorri toda a volta aqui da manguinha, tenho 5 leques e agora eu cheguei aqui no leque de divisão. Aqui nesse espaço, embaixo do bracinho, faremos 2 leques. Então eu venho aqui, ó, bem no leque que eu fiz a divisão, onde eu tenho esse espaço e trabalho um leque, fazendo os 3 pontos, 2 correntinhas e os 3 pontos. Depois que eu finalizar esse leque, eu já vou fazer o ponto de ajuste. Então, eu não faço correntinhas e eu vou vir aqui, ó, bem nesse espaço entre um leque e outro e vou fazer um ponto alto. Só para não pular direto lá para o outro leque e não ficar um espaço aberto embaixo do bracinho. Agora eu venho no leque desse lado, olha lá, o leque bem de divisão ali, e trabalho aqui sobre esse espaço, sobre o leque, leque sobre leque, fazendo a mesma quantidade de pontos. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. E depois disso, eu vou só fazer uma correntinha e já vou unir aqui no primeiro leque que eu fiz no início da carreira. Com isso, eu já circulei toda a base, tenho no total 7 leques em volta aqui da manguinha. Agora, vamos para a carreira de acabamento. Caso você queira uma manguinha mais comprida, é só continuar trabalhando as carreiras de leque, fazendo leque sobre leque. Eu fiz só essa carreira de nivelamento e agora já vou fazer a carreirinha do barradinho, finalizando a manga. Aqui onde eu finalizei, eu vou caminhar até o terceiro ponto que eu tenho no leque. Faço 3 correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto, e aqui dentro do espaço central do leque, onde eu tenho as correntinhas, eu trabalho 5 pontos altos. Depois que eu fiz os 5 pontos altos, eu faço um ponto alto no primeiro ponto do leque de base desse lado. Então, fiquei no total com 7 pontos altos. Faço 2 correntinhas e um ponto baixo entre um leque e outro. 2 correntinhas e começo tudo novamente. 1, 2, 3. No terceiro ponto, eu faço um ponto, os 5 pontos altos dentro do espaço e um ponto alto no primeiro dos 3 do outro lado, ficando no total com 7 pontos altos. Sempre para passar de um leque para o outro, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas e começo tudo novamente. Após finalizar as 2 manguinhas, vamos para o acabamento do decote e também da abertura na parte de trás. Venho com o fio aqui no início da carreira e dentro do espaço de correntinhas que eu tenho entre um leque e outro, eu vou fazer 2 pontos baixos. Sobre o bloquinho com os 3 pontos, eu pego aqui, ó, bem no segundo ponto, que é o ponto central dos 3, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picô. No espaço das correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e no segundo ponto baixo do bloquinho, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. E dessa forma eu trabalho até chegar lá no outro
outro lado da abertura. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu paro, porque depois eu vou fazer o acabamento descendo e subindo essa parte da abertura para depois fazer a colocação dos botões. Já circulei toda a base, agora eu vou descer fazendo o acabamento e subir da mesma forma. Então aqui eu fiz os últimos 2 pontos baixos, eu subo 3 correntinhas e vou trabalhar aqui 3 pontos altos nesse primeiro espaço. Venho no próximo espaço de base e faço mais 3 pontos altos. Próximo espaço, mais 3 pontos altos, sempre trabalhando dentro do espaço de correntinhas. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar na penúltima carreira. Quando eu chegar aqui, eu paro para voltar fazendo a passagem aqui da parte de baixo e depois subindo da mesma forma, fazendo 3 pontos altos por carreira. Chegando aqui no último espaço, trabalhei até o penúltimo e ainda tenho o último espaço até chegar aqui na parte central da abertura. Aqui eu faço 2 pontos altos, 2 pontos baixos. Nesse espaço central, onde eu tenho esse ponto, que é o ponto alto lá da carreira, eu faço 2 pontos baixos sobre ele. E agora eu vou começar a subir da mesma forma que eu desci. Eu faço 2 pontos baixos, 2 pontos altos e depois 3 pontos altos por espaço, até chegar aqui na parte de cima. Prontinho o acabamento na parte de trás já finalizado. Agora eu vou fazer as flores para enfeitar o vestidinho e logo após a colocação dos botões e arrematar as pontas para deixar a peça já finalizada. Para enfeitar o vestidinho, eu vou fazer essas mini flores. Então, fica como sugestão, mas você pode usar laço em fita, laço em crochê, flor maior, flor menor, uma flor, várias, como eu vou colocar. Então, a decoração já fica aí usando a sua criatividade também. Então, eu vou começar fazendo o anel mágico. Busco o fio do novelo aqui por dentro da laçada e faço 2 correntinhas. Faço dentro do anel mais 1, 2, 3 pontos altos. Depois que eu fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e 1 ponto baixo. 2 correntinhas, novamente, 3 pontos altos, então já formando a segunda pétala. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas e 1 ponto baixo. Já tenho 2 pétalas e faço mais 3 para completar as 5, todas trabalhadas aqui dentro do anel. Prontinho, já completei as 5 pétalas, agora eu puxo, fechando o anel, e eu corto o fio deixando ali uns 20, 25 centímetros de sobra, para já fazer a costura e a aplicação da pérola aqui na parte central, costurando lá no vestidinho. Agora eu vou fazer algumas florzinhas como essa e volto mostrando como eu faço a aplicação no vestido. Já fiz 5 mini flores. Passei pela agulha de tapeçaria e eu vou mostrar como eu faço a aplicação. Aqui, eu vou colocar aqui na linha
logo abaixo da pala, antes de começar os pontos em relevo, bem onde eu fiz a divisão. Então, aqui eu vou usar aqui já bem o espaço entre os pontos em relevo para fazer essa marcação. Então, eu vou vir aqui no leque acima dos relevos, vou deixar a pontinha de sobra para lá e vou passar aqui por dentro, ó, fazendo a costura. Volto pela florzinha aqui no miolinho e já vou passar a pérola, aproveitar passar a pérola, para depois só fazer a costura na parte de trás. Então, venho ali com a pérola aqui na parte central, bem como se fosse o miolinho da florzinha, ó. E prontinho, agora eu venho aqui na parte de trás e faço o arremate. Depois puxo aquela pontinha que ficou lá na parte da frente aqui para trás e também arremato, escondo o fiozinho e já teremos a florzinha, a primeira florzinha com a pérola aplicada. Dessa forma eu vou repetir com as outras e depois vamos para os acabamentos finais. Já finalizei a aplicação das flores aqui na frente do vestidinho e arrematei as pontas. Só que eu deixei uma pontinha aqui para mostrar para vocês como que eu faço o arremate. Então, eu cortei o fio, eu sempre deixo ali uns 10 centímetros pelo menos de sobra. Trago esse fio para o lado avesso, passo por dentro das laçadinhas do ponto, formo uma nova laçada e já passo o fio por dentro. Depois eu venho trazendo esse fio por dentro de mais algumas laçadinhas e formo uma nova laçada. Então, sempre formando uma nova laçadinha e passando por dentro, para que eu tenha o arremate pelo menos 2 vezes fazendo o nozinho. E depois escondo mais um pouquinho essa sobrinha de fio e é só cortar o excesso. O mesmo eu vou repetir em todas as outras pontinhas. Agora, ainda fica faltando a costura dos botões. Como esse tamanho é recém-nascido, eu vou fazer com esse botão um pouco menor que camisa, e ele é um botão bem chatinho, ó. Como o bebê fica deitadinho, eu evito os botões que sejam redondinhos para não machucar as costas do bebê. Depois, quando o bebê já passa de 6 meses e que ele já vai começar a ficar mais sentado, então não tem problema, você pode usar esses botões que têm mais volume normalmente. Bem, vamos lá. Aqui você pode escolher quantos botões você queira colocar. Eu vou colocar aqui uns 3, 4, vou vendo aqui o distanciamento e colocando os botõezinhos. Esse daqui é um botão de 2 furos, ó, então é bem simples, só fazer a costura mesmo, ó, com linha e agulha de costura e depois repetir o mesmo nos outros mais para baixo. Aqui também é bem fácil a questão da casinha do botão, porque eu vou usar o próprio ponto para fazer a casinha, ó. Então, eu vou vir ali, passar entre os pontos o botãozinho e ele já fica como casinha do botão, ó. Tá vendo? E dessa forma eu repito nos outros até costurar a quantidade de botões que você queira. Prontinho, já apliquei todas as flores, arrematei as pontinhas, coloquei os botões e já temos o vestidinho finalizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem para compartilhar o vídeo com os amigos e seguir a Círculo nas redes sociais. E até a próxima. Tchau!